Agora que você entendeu que o tratamento medicamentoso do HIV é uma terapia tripla, ou seja, nós utilizamos 3 antirretrovirais de 2 classes de antirretrovirais diferentes, eu quero me aprofundar um pouquinho nos antirretrovirais. Então, a partir dessa aula e nas próximas 4 aulas, nós vamos ver os principais antirretrovirais, quais são as posologias desses antirretrovirais, os principais efeitos colaterais e considerações que eu acredito que seja importante você saber. Começando então pelos inibidores da transcriptase reversa análogos nucleosídeos. E relembrando, o que faz um inibidor da transcriptase reversa? Ele inibe a transcriptase reversa, a enzima transcriptase reversa. Então, impedindo que o vírus HIV se torne um DNA vírus. E se ele não se torna um DNA vírus, ele não consegue entrar no núcleo da nossa célula linfócito CD4. Nós temos, dos inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos, a lamivudina, o tenofovir, o abacavir e a zidovudina. Vamos começar então com a lamivudina. A posologia é 300 mg por dia. Nós temos diversas formulações. Nós temos a lamivudina em comprimido 150 mg. Nós temos em xarope 10 mg por ml. Nós temos a lamivudina 300 coformulado em um comprimido só com o tenofovir 300. Nós temos a lamivudina 150 com a zidovudina 300, coformulado em um comprimido também. E nós temos a lamivudina 300 com o tenofovir 300 com o efavirenz 600. É o famoso 3 em 1. 3 antirretrovirais em um comprimido só. Em breve, nós teremos a lamivudina 300 com o dolutegravir 50, uma terapia dupla de duas classes de antirretrovirais diferentes, que é o famoso Dovato, que foi aprovado ano passado. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, março de 2022, ainda não está disponível no SUS, mas o Ministério já fechou uma parceria com a indústria que produz esse antirretroviral, essa combinação de antirretroviral, e provavelmente nós teremos disponível ainda em 2022. Não sabemos se o Brasil vai fabricar ou se ele vai comprar pronto lá de fora. Mas em breve nós teremos a lamivudina 300 com o dolutegravir 50. Efeitos adversos importantes? Nenhum. Existe um efeito colateral que está descrito na bula da lamivudina que eu nunca vi na minha vida. E a lamivudina, 98% das pessoas vivendo com HIV utilizam, que é neuropatia periférica. Então, algumas pessoas elas podem desenvolver um problema na sensibilidade das mãos e nos pés. Isso nós chamamos de neuropatia periférica por causa da lamivudina. É um efeito colateral extremamente raro, que eu nunca vi na minha vida. Então, por isso que aqui eu coloco que a lamivudina não tem nenhum efeito adverso. Outras considerações, nós não podemos utilizar a lamivudina sozinha ou com o abacavir para o tratamento da hepatite B. Então, hepatite B, o tratamento de escolha é o tenofovir. Então, nós não podemos utilizar na pessoa que tem a hepatite B crônica junto com o HIV a lamivudina sozinha ou a lamivudina junto com o abacavir, porque não vai tratar a hepatite B. O tratamento de escolha para a hepatite B é o tenofovir. Então, o tenofovir, o segundo antirretroviral dessa classe, posologia 300 mg por dia. Nós temos 3 formulações, então o tenofovir sozinho, 300 mg, o tenofovir junto com a lamivudina, 300 de lamivudina, 300 de tenofovir, e aí o 3 em 1, lamivudina 300, tenofovir 300 e o efavirenz. Efeitos colaterais do tenofovir, que são os efeitos colaterais mais importantes que você deve saber, que são as alterações ósseas e alterações renais. Então, o que o tenofovir pode fazer em algumas pessoas? É bem raro de acontecer, mas pode acontecer. O primeiro é que ele vai mudar ali um pouquinho o metabolismo ósseo. E aí, quando ele muda esse metabolismo ósseo, o que acontece? A pessoa ela pode desenvolver ou a osteopenia ou a osteoporose, que é a perda de densidade óssea. A osteopenia não é grave, mas a osteoporose sim. Quando a pessoa tem a osteoporose, ela tem um risco maior de sofrer uma fratura. Então, por isso que nas pessoas que têm um grau de osteopenia mais quase para osteoporose ou tem osteoporose, o tenofovir nós não podemos utilizar, porque pode piorar a osteopenia e pode piorar também a osteoporose. Por quê? Porque ele age ali no metabolismo ósseo. Em relação ao problema renal, o tenofovir ele pode fazer o que nós chamamos de toxicidade mitocondrial. Então, lá no começo do módulo, eu falei que a mitocôndria, que é uma organela que está dentro da nossa célula,
ela é a organela responsável por gerar energia para a nossa célula, é o nosso gerador. Então a nossa célula precisa de energia para funcionar. Quem produz essa energia é a mitocôndria, a partir dos alimentos, da energia que vem dos alimentos. Então, a célula precisa da mitocôndria, porque senão ela não consegue produzir energia. O que acontece? O tenofovir, em algumas pessoas, ele pode fazer o que nós chamamos de toxicidade mitocondrial, ou seja, ele começa a destruir a mitocôndria, só que de uma célula bem específica, que é a célula do rim. Então ele destrói a mitocôndria da célula do rim. O que vai acontecendo? Vai destruindo essas mitocôndrias, a célula do rim não consegue mais produzir energia. O que acontece quando uma célula não consegue produzir energia? Ela morre. E aí começam a morrer diversas células do nosso rim. E aí o rim vai perdendo a capacidade dele de exercer a sua função, que é o quê? Filtrar o sangue. Então, essa toxicidade mitocondrial específica da célula do rim faz com que o tenofovir possa causar uma lesão no rim. E aí, quando o rim para de filtrar direito, começam a acumular alguns metabólitos no nosso sangue, principalmente creatinina e ureia. E também nós começamos a excretar proteína e tem outras alterações que também podem aparecer no exame de sangue. Então, o tenofovir pode fazer isso também. Qual que é a probabilidade de fazer? Extremamente baixa. Então, essa meta-análise aqui, com mais de 3.000 pessoas, aqui vai dar 3.600 pessoas, apenas 3 pessoas tiveram esse efeito colateral. Então, é extremamente baixo. Mas que nós precisamos ficar de olho. Por isso que nós solicitamos lá nos exames de rotina, os exames para ver a função renal, para ver a função do rim. Principalmente, quais são esses exames? A creatinina e o exame de urina. Então, são esses dois exames que nós solicitamos para ver se o tenofovir não está fazendo um efeito colateral. Considerações importantes, então, a pessoa que tem uma alteração renal por qualquer outro motivo ou tem uma alteração óssea, nós não vamos usar o tenofovir. E ele é utilizado para o tratamento da hepatite B crônica, tratamento de escolha para hepatite B crônica naquelas pessoas vivendo com HIV que tem a co-infecção com a hepatite B. Nosso terceiro inibidor da transcriptase reversa, análogos de nucleosídeos, é o abacavir. 300 mg por dia, nós temos duas formulações, ele em comprimido, 300 mg, e ele em xarope, 20 mg por ml. E tem dois efeitos colaterais importantes. Então, o de hipersensibilidade, como nós já vimos anteriormente, né, na aula de exames complementares, que antes de prescrever o abacavir, nós precisamos solicitar um exame, esse exame para ver se a pessoa ela pode desencadear, se ela tem uma probabilidade maior de desencadear a hipersensibilidade. E existem alguns estudos que mostram que pode acontecer um risco cardiovascular maior. A pessoa pode ter um evento cardiovascular, uma probabilidade maior. Então, a hipersensibilidade, então nós vamos solicitar esse exame aqui, justamente para ver se a pessoa tem esse gene. Se ela tem esse gene, se dá positivo o exame, contraindicado o abacavir, nós precisamos escolher outro antirretroviral, justamente por causa dessa reação de hipersensibilidade, essa reação alérgica extremamente grave. E aí, o efeito cardiovascular, que nós não temos certeza se acontece ou não. Então, eu trouxe aqui uma parte, né, um pedaço do protocolo americano, em que ele diz que, desde o estudo DAD, vários estudos avaliaram a relação entre o abacavir e eventos cardiovasculares. Alguns estudos encontraram associação, outros não. Então, não tem nenhum consenso se o abacavir pode causar mais efeito cardiovascular. Então, nós não sabemos direito. Então, o que nós fazemos? Né? Entre sim ou entre não, melhor o não. Então, deve ser usado com precaução ou ser evitado nas pessoas com risco cardiovascular aumentado. Então, principalmente naquelas pessoas que já tiveram um evento cardiovascular, já tiveram um infarto, já tiveram um AVC, ou né, tem uma diabetes descontrolada, etc. E não deve ser prescrito para pessoas com carga viral acima de 100 mil cópias por ml no momento do diagnóstico. Então, nós não podemos prescrever o abacavir na pessoa que faz o diagnóstico com uma carga viral acima de 100 mil cópias. E o último antirretroviral, o quarto antirretroviral dessa classe, que é o AZT, azidovudina, que já salvou muitas vidas.
Foi um medicamento que a gente utilizou muito na história da terapia antirretroviral. Posologia, 600 mg por dia. Nós temos a zidovudina 100 mg. Nós temos a zidovudina xarope, 10 mg por ml. E nós temos a zidovudina com a lamivudina, 150 de lamivudina e zidovudina 300, que é o famoso Biovir, que precisa ser tomado 2 vezes ao dia. A zidovudina é um antirretroviral, por ser um antirretroviral super antigo, né? O mais antigo de todos, na verdade. Ele causa diversos efeitos colaterais. Então, ele pode alterar o metabolismo das hemácias, causando anemia. Ele pode alterar o metabolismo da glicose, causando diabetes, do colesterol, do triglicerídeos, causando dislipidemia. Ele pode aumentar o lactato, fazer acidose lática, lipodistrofia. Então, a zidovudina tem diversos efeitos colaterais. Então, por isso, hoje, nós quase não utilizamos a zidovudina. Então, nós só vamos usar o AZT naquelas pessoas que a gente não tem opção e nós precisamos utilizar o AZT. Se a pessoa ela tem outras opções, essas outras opções podem ser ou tenofovir ou abacavir, ou tirar simplesmente o AZT e fazer uma terapia dupla, essa é a melhor opção. Então, o AZT nós só vamos manter naqueles pacientes que precisam usar o AZT, que já tem resistência antirretroviral aos antirretrovirais, como por exemplo ao tenofovir ou abacavir, ou outras resistências, ou já usou inúmeros antirretrovirais e não dá certo, e aí nós precisamos utilizar o AZT. Aí nessas pessoas a gente não tem opção, precisamos manter o AZT. Mas, se a pessoa tem outras opções, é um medicamento que precisa ser ou trocado ou retirado.